posso gravar? Você deixa? Fala para as pessoas. Que você é a diretora do canal. Diretora do canal, diretora do perfil. É, você que manda. Né? Posso agora? Tá autorizado? Você me autoriza? Tá? Autorizado ou não? Terminei a leitura da minha primeira comédia romântica do ano e foi simplesmente um calhamaço de mais de 700 páginas que eu li em 3 dias. Quer saber que livro é esse? Então continua comigo no vídeo para eu apresentar para vocês e contar tudinho sobre Revisando o Amor para você se apaixonar como eu me apaixonei. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro nacional independente da autora Danúbia Martins. Antes de começar a resenha, já quero deixar avisado que Revisando o Amor está disponível no Kindle Unlimited. Então assim que terminar o vídeo, vocês podem correr na Amazon e garantir essa leitura. Falando rapidinho para vocês, Revisando o Amor vai contar a história da Mariana, que é uma revisora, que descobre que está sendo traída pelo namorado no mesmo dia que perde o emprego, e do Vicente, que é um redator, que foi traído pela noiva uns meses antes e que detesta que mexam nos textos dele. Quando os dois começam a trabalhar juntos, a implicância é praticamente imediata. O que cá entre nós, pra gente que tá lendo, é ótimo, porque a gente sabe exatamente aonde essa implicância imediata vai dar. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi o desenvolvimento da relação entre a Mariana e o Vicente. Os dois começam como totais desconhecidos, passam a trabalhar juntos e aí tem toda essa dinâmica deles se detestarem e trocarem farpas o tempo todo. Se tornam amigos e aí vem o momento do Lovers que a gente tanto espera. Mas além deles serem colegas de trabalho, a traição que os dois sofreram em relacionamentos anteriores é um ponto de conexão que a autora explora muito bem em diversos pontos e diversos capítulos. Ali nas entrelinhas, a história da Mariana traz muitas reflexões sobre insegurança e de como relacionamentos tóxicos são capazes de transformar a forma como uma pessoa se enxerga ou como ela se julga capaz ou não de fazer alguma coisa. Quando a Mariana perde o emprego e descobre a traição e acaba saindo de casa, ela fica muito vulnerável, ela se encontra praticamente no fundo do poço, coitada. E quem acolhe ela naquele momento são os amigos dela, o João e o Pedro, que tem o Luan, que é o filhinho adotivo dos dois. Eu quis trazer essa relação pra cá porque é um outro ponto que eu gostei muito no livro, que é o Found Family. A forma como a autora ela desenvolve, ela demonstra o Found Family nesse núcleo é muito delicada. Faz com que a gente pense bastante de que família muitas vezes vai além do sangue. A família, na maioria das vezes, vai ser aquele grupo de pessoas que vai te acolher e ajudar você a se reerguer sem querer nada em troca. Falando de questões um pouco mais técnicas, vocês lembram que eu falei que o livro é um calhamaço, certo? E ele é um calhamaço de exatas 724 páginas. E eu sei que quando a gente fala de comédias românticas, a gente não está acostumado a livros muito grandes. Mas acredita em mim que essas páginas você não vai sentir passar. Quando você piscar, você já vai estar na página 150. E isso, assim, baseado totalmente em fatos reais, porque foi isso que aconteceu comigo. E depois que eu passei dessas páginas, eu queria ler ainda mais. Eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu menti pra mim mesma falando que eu ia ler só mais um capítulo. Quando eu fui ver, já eram 2 horas da manhã, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mas que eu não me arrependo de absolutamente nada. E por que a gente não sente essas páginas passarem? Porque a escrita é muito fluida, a história ela é muito bem construída, os personagens são cativantes, você se prende neles num primeiro momento, né, na primeira aparição de cada um deles, você já quer saber mais sobre eles, você consegue se identificar com os personagens e a história ela vem num crescente não só da relação da Mariana com o Vicente, mas da evolução dos dois personagens principais. Então, quando você pisca, realmente você já passou horas ali lendo. E eu acho muito interessante que, além da escrita ser muito bem feita, ela traz várias referências do nosso mundo, da nossa cultura pop. Então a gente tem referência a Jane the Virgin, a Três Espiões Demais, Vingadores,
jogos de videogame, músicas que a gente costuma ouvir, e isso tudo traz essa ambientação muito mais acolhedora e que faz com que pareça que a gente está conversando com amigos nossos no bar enquanto a gente acompanha a história. Outra coisa que eu preciso trazer aqui, e isso eu falo como leitora 30+, é de como eu gostei de ver a Danúbia colocando diversas reflexões de que tá tudo bem, mesmo nessa idade, a gente se sentir perdido ou não conseguir entender determinados sentimentos. Porque a real, gente, é que mesmo você passando dos 30, é muito comum a gente se sentir perdido. E tem toda uma pressão de que a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa lidar de determinada forma, com determinada emoção. E a gente sabe que não é assim que funciona, então fiquei muito feliz, me senti muito representada. Eu queria trazer aqui a leitura de um trecho que eu gostei muito, um dos trechos que eu gostei muito, que foi uma conversa do Vicente com a Mariana, que acontece no capítulo 28. A Mariana tá chorando horrores no carro do Vicente e ela meio que se sente, ela se retrai, né? Então eu vou ler pra vocês o trecho e é assim: ter quase 30 anos não faz com que as pessoas não sintam os baques da vida. Não nos dá as respostas e muito menos nos livra do sofrimento. Tem papel higiênico no porta-luvas se quiser usar. Só não tenha vergonha de chorar. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente reprime muita coisa justamente porque a gente quer parecer bem resolvido com tudo. E a realidade está bem distante disso, gente. Eu acho que os 30+, na maioria das vezes, a gente está à beira do surto mesmo. E assim, gente, esse foi só um trecho que eu gostei e marquei no livro. Revisão do Amor traz muitas frases impactantes, muitos momentos que, para quem gosta de fazer essas marcações no livro, é um prato cheio. Essas aqui, eu sei que não vai dar pra ver, mas só pra vocês terem uma noção, esse tanto aqui foram os trechos que eu marquei e eu tenho certeza que você vai marcar isso aqui e muito mais. E tem um aviso pra dar pra você que vai pegar a Revisão do Amor pra ler. Se prepare para passar raiva. Sim, se prepare para passar raiva. Pegue sua xícara de chá de camomila, deixe do lado da sua cama ou da sua poltrona quando você for ler. E você deve estar se perguntando: Tati, por que eu vou passar raiva? E aí eu vou te responder: meu querido, se você está pegando o livro para ler achando que você vai pegar só uma comédia romântica gostosinha, o tombo vai ser grande. Porque a questão de Revisão do Amor é que os personagens não são perfeitos. Eles são personagens que cometem erros, alguns inclusive mais do que outros. Alguns cometem tantos erros que você só quer pegar e entrar no livro e dar aquele saculejo para a pessoa acordar para a vida. Mas eu não acho que isso seja um problema, muito pelo contrário. Os personagens eles vão evoluindo e aprendendo com os próprios erros, e isso traz uma profundidade que para mim é ouro num livro. Porque assim, gente, numa boa, personagem raso não é personagem marcante, né? Revisão do Amor com certeza entrou no meu hall de livros avaliados com 5 gatinhos e também é um dos meus favoritos do ano. Quando você for pegar pra ler, saiba que você vai encontrar uma escrita fluida, um enredo amarradinho, personagens interessantes e envolventes e muitas referências. Se você gostou dessa resenha, não deixe de curtir e compartilhar com outras pessoas que gostam de comédias românticas. E coloca aqui nos comentários pra mim qual o seu gênero literário favorito, porque vai que eu fiz alguma leitura recente desse gênero e trago uma resenha pra cá. Não deixe de me seguir para ter mais acesso aos meus conteúdos. Eu falo sobre livros de comédia romântica, fantasia, romantasia, escrita e leitura num geral, além de mostrar as minhas gatas, que são absolutamente maravilhosas. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Tá, ok. Mais alguma coisa? Ok. Então é isso, a gente se vê numa próxima resenha, porque falar sobre livros é o que eu mais gosto de fazer com vocês. Tchau, tchau. O que foi? Você gravar com a mamãe? Deita. É, carinho. Deita aqui. Deita aí. Deita. Posso? Você deixa?